Repórter Brasil. Brasil. Um serviço do radiojornalismo da empresa Brasil de Comunicação, com emissoras públicas de todo o país. Atenção, emissoras, para o toque de 3 segundos. O Jornal Primeira Página tem oferecimento Unasp. Acesse unasp-ec.com e conheça um dos maiores centros universitários da região. Jornal Primeira Página. Olá, bom dia. Está começando mais um Jornal Primeira Página, a sua conexão com a notícia. Hoje, 28 de abril de 2016, quinta-feira, e até às 8 horas você acompanha aqui os principais fatos. Confira agora os destaques desta edição. Vagas de emprego na cidade de Campinas. E o Tribunal de Contas de São Paulo aponta precariedade de hospital em Americana. A comissão do Senado ouve autores do pedido de impeachment. E o projeto Dentista do Bem na região metropolitana de Campinas. 7 horas e 46 minutos, todas essas informações e muito mais você acompanha aqui no Primeira Página, que está começando. Vamos agora fazer o giro de serviços, trazendo informações do trânsito, a previsão do tempo e tudo o que você precisa saber para hoje. Vamos começar agora com o monitoramento das estradas. Informações das estradas. Oferecimento. Colégio Unasp. A educação do seu filho em boas mãos. Falamos agora com o repórter Kleber Koch. Bom dia, Kleber. Bom dia, Aline. Bom dia, ouvintes. Aline, manhã de trânsito praticamente bom no corredor Dom Pedro, com somente alguns pontos de atenção. Na rodovia Professor Zeferino Vaz, esse ponto de atenção ocorre no quilômetro 114, já na chegada a Campinas, praticamente no entroncamento ali da Professor Zeferino Vaz com a rodovia Dom Pedro I. Também em Campinas, a lentidão no acesso do anel viário Magalhães Teixeira para quem tenta acessar a rodovia Dom Pedro I. Vale registrar que o tempo ele amanheceu nublado, mas sem pontos de chuva. Agora já começa a abrir, a gente já até enxerga o sol em alguns pontos. Vale registrar também que a Rota das Bandeiras dá continuidade aos trabalhos de recuperação do pavimento da rodovia Dom Pedro I. O trabalho acontece no quilômetro 106 em Itatiba, há estreitamento de pista. Então o motorista que for utilizar a rodovia Dom Pedro nessa região, a gente pede para ter um pouco de atenção, Aline. Muito obrigada, Kleber. 7 horas e 47 minutos. Vamos agora falar de previsão do tempo. Uma frente fria que chegou na região nessa quarta-feira vem derrubando as temperaturas e o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, o CEPAGRE da Unicamp, registrou a mínima de 16,8 graus ontem às 10 horas da manhã em Campinas. E ainda de acordo com o centro, em 48 horas a temperatura caiu pela metade no município. E na segunda-feira, às 3 horas da tarde, a temperatura era de 32 graus. E já no dia seguinte, na terça-feira, a 20 para as 2 da tarde, já era 25 graus e ontem baixou para 16 graus. No entanto, segundo o CEPAGRE, a sensação de frio foi intensificada porque durante o dia a temperatura não subiu muito. A temperatura não passou dos 18 graus, isso a meio-dia e 20 minutos. E ainda segundo o Instituto, esta noite as temperaturas devem ficar mais baixas e nessa quinta-feira a mínima em Campinas deve ser de 14 graus. A situação deve permanecer dessa forma até o final de semana e, no entanto, na semana que vem a previsão é de que o calor retorne para a região, já que a frente fria perderá a força. E agora vamos conferir as previsões do tempo para toda a região. Previsão do tempo. Oferecimento. unaspstore.com.br, a sua loja virtual de produtos Unasp. Vamos falar com a repórter Ana Miguel. Bom dia, Ana.
Bom dia, Aline. A previsão do tempo para Engenheiro Coelho hoje é de 22 graus de máxima e 13 graus de mínima, com sol e algumas nuvens durante o dia, e o céu vai permanecer nublado. E à noite o céu vai permanecer com algumas nuvens. Neste momento os termômetros marcam 13 graus. Já em Olambra hoje tem 23 graus de máxima e 13 graus de mínima. Com sol e algumas nuvens durante o dia, e vai permanecer com períodos nublados também. Neste momento, os termômetros marcam 13 graus. Já em Limeira, tem máxima de 23 graus e mínima de 14 graus, com sol e algumas nuvens também durante o dia, e à noite vai permanecer simplesmente nublado e com algumas nuvens. Os termômetros, nesse momento, marcam 14 graus. Já em Arthur Nogueira, em máxima de 21 graus e mínima de 12 graus. Neste momento, os termômetros marcam 13 graus. Vai permanecer o dia com sol e algumas nuvens, e à noite, a noite vai permanecer nublada. Aline? Muito obrigada, Ana. 7 horas e 50 minutos. Vamos agora para o centro da cidade de Arthur Nogueira, onde o repórter Wagner Luan vai trazer os destaques para você. Bom dia, Wagner. Bom dia, Aline. Bom dia a todos que acompanham o Jornal Primeira Página. E centenas de mulheres compareceram ao posto de atendimento ao trabalhador de Arthur Nogueira nesta quarta-feira para participar de uma entrevista de emprego. De acordo com o posto, cerca de 200 mulheres estiveram no local ao longo do dia. Elas fizeram entrevistas para trabalharem em uma empresa na cidade de Jaguariúna. De acordo com o PAT, todas elas fizeram entrevistas e agora elas devem aguardar para que a empresa chame-as para começarem a trabalhar. De acordo com o PAT, esse grande número de mulheres que compareceram à entrevista mostra o reflexo dessa grave crise que o país atinge e que muitas pessoas estão com dificuldades para procurar emprego, e que quando surgem algumas vagas, há um grande número de pessoas para concorrer àquela vaga. Ainda de acordo com o PAT, a cidade de Arthur Nogueira sofre com a falta de vagas, já que poucas empresas estão contratando. Volto com você, Aline. Muito obrigada, Wagner. 7 horas e 52 minutos. E se você tem curiosidade para conhecer aqui os bastidores do jornal Primeira Página, acesse o site radiounasp.com.br e você vai poder assistir o jornal, conhecer a nossa equipe e acompanhar tudo o que acontece aqui, além de encontrar mais conteúdo produzido pelos nossos repórteres. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais, @UnaspFM pelo Instagram e facebook.com/UnaspFM. Lá você pode interagir com a gente e participar das nossas promoções. Jornal Primeira Página. Apresentação Aline Lidick. 7 horas e 52 minutos e a Comissão Especial do Senado deve ouvir hoje os autores do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Os convites para que os políticos, juristas e acadêmicos falem sobre o processo foram aprovados simbolicamente após um acordo entre os partidos. E o Tribunal de Contas do Estado divulgou na quarta-feira o resultado de uma visita técnica feita ao Hospital Municipal de Americana. Os fiscais definiram a estrutura da unidade como precária. Após a visita, que ocorreu na semana passada, o Tribunal de Contas entendeu que o prédio precisa passar por reformas e ampliar áreas de atendimento. No entanto, funcionários e pacientes denunciam a situação da unidade há meses. Algumas fotos tiradas na parte interna do hospital mostram que o teto tem mofo, o chão e a parede estão descascando e parte do forro por onde passa a tubulação está quebrada. No começo de abril, um surto da superbactéria KPC deixou a situação mais crítica. O caso foi parar na polícia e um boletim de ocorrência foi registrado por falta de estrutura. A unidade teve 16 casos confirmados, 8 pessoas morreram. Outras 3 permaneceram internadas na enfermaria. E um grupo de manifestantes da Unicamp bloqueou ontem a entrada para veículos de universidades em Campinas. Os alunos protestavam contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, aprovado na Câmara dos Deputados, e contra o corte de verbas na educação que afeta a unidade estadual. Os manifestantes se concentraram na frente da portaria da Faculdade de Educação Física
e o fluxo foi bloqueado, mas os pedestres circulavam normalmente. A Unicamp afirmou que, apesar da manifestação e bloqueio temporário das portarias, todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão funcionaram normalmente. 7h54 e em comemoração ao Dia Mundial do Sorriso, comemorado hoje, nesta quinta-feira, a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, a OCIP, organizou o projeto voluntário Dentistas do Bem. A ação vai selecionar jovens de 11 a 18 anos de baixa renda das cidades da região metropolitana de Campinas para receber atendimento dentário. Os atendimentos vão ocorrer em Campinas, Americana, Espírito Santo do Pinhal, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Paulínia, Piracicaba, Vinhedo, Valinhos, Rio das Pedras e Rio das Pedras. Em Campinas, a triagem vai ser realizada na Escola Estadual Professor Coriolano Monteiro, que fica na rua Luiz Chiodeto, número 470, no bairro Jardim Carlos Lourenço. E a documentação necessária que o jovem deve levar para participar deve ser o RG, comprovante de residência e matrícula numa escola pública. O jovem também tem que ter entre 11 e 17 anos e estar acompanhado de um responsável. O processo de triagem é um exame visual da condição bucal de cada jovem, então uma ficha para ser preenchida com dados sobre a saúde bucal e a condição socioeconômica da família. E após essa seleção, é então elaborado um documento de cada criança e adolescente com a ficha de avaliação, uma cópia do comprovante de residência e a autorização dos pais ou responsáveis para que então esse tratamento seja realizado. A seleção é feita por meio da aplicação de um índice de prioridade que beneficia as crianças e adolescentes mais carentes, com problemas bucais mais graves e os mais velhos que estão mais próximos do primeiro emprego. Cada selecionado, então, recebe uma carta com o nome e o endereço do dentista voluntário que será responsável pelo seu tratamento. E esse tratamento é encaminhado, então, para o consultório mais próximo de cada residência. No tratamento, os dentistas voluntários atendem nos seus próprios consultórios as crianças e os adolescentes selecionados até completarem 18 anos. O tratamento é curativo, preventivo e educativo, também totalmente gratuito e completo, incluindo, se necessário, as radiografias, ortodontia, próteses e implantes, por exemplo. E para você que está procurando emprego, o CEPAT, Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, está com 48 vagas de emprego disponíveis. Entre os 23 cargos, destaca-se o de programador de usinagem, que oferece um salário de até de R$ 2.600. E também existem vagas para atendentes de loja, ajudantes de cozinha, confeiteiro, jardineiro, costureira, operador de caixa lotérico, entre outras oportunidades. E a maior parte das vagas exige uma experiência prévia do profissional na área e uma escolaridade mínima do ensino fundamental. Quem estiver interessado deve comparecer a uma das unidades do CEPAT, sempre levando RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. O atendimento vai de segunda a sexta-feira, com horários que variam das 8 da manhã às 6 horas da tarde. 7h58. Vamos agora falar de esportes com Leandro Oliveira. Bom dia, Leandro. Bom dia, Aline Lidic. Bom dia aos ouvintes do jornal Primeira Página. Dos 5 pontos que os brasileiros poderiam conquistar na Copa Libertadores da América de ontem, nós só conquistamos 2 pontos. O Corinthians, jogando contra o Nacional em Montevidéu, fez o dever fora de casa. Conseguiu arrancar pelo menos um empate, jogando muito mal diante do Nacional. O Atlético Mineiro, enfrentando o Racing, conseguiu também fora de casa um empate. No entanto, os mineiros jogaram melhor e foram eficientes com o ataque, trazendo até a possibilidade de gols com bolas na trave e grandes defesas feitas pelo goleiro do Racing. No entanto, a decepção vem lá do Rio Grande do Sul, com o Grêmio, que jogando em casa para cerca de quase 35 mil torcedores, perdeu de 1-0 para o Rosário Central. A missão difícil do Grêmio agora é vencer na Argentina, um feito que para os gremistas não é difícil. No entanto, o futebol mudou e a expectativa é de jogo difícil lá na Argentina.
Leandro Oliveira, para o Momento do Esporte. Muito obrigada, Leandro. E com essas informações, nós encerramos esta edição de quinta-feira do Jornal Primeira Página. A produção é da Rádio Agência Unasp FM. A apresentação foi de Aline Lidick, na Central Técnica, Roberto Santos. A direção de jornalismo é de Luiz Fernando Assunção e a direção geral é de Leandro Oliveira. Um ótimo dia para você, muito obrigada pela sua companhia e nós nos encontramos novamente amanhã. Até lá! Unasp FM. Unasp FM.